CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito nosso aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje mais uma vez o deputado, mas hoje o secretário municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar de novo aqui no Jogo do Poder. Boa noite a todos. É um prazer recebê-lo. Para conversar com Pedro Paulo, eu trouxe também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite, Walter. E secretário, né? Enfrentando um grande desafio. Exatamente isso que a gente quer começar a conversar. Qual foi a situação real? Todos nós sabíamos da situação lastimável que se encontrava com a prefeitura no final do governo do antecessor do prefeito Eduardo Paes, do prefeito Marcelo Crivella, a crise aguda que se encontrava a prefeitura. Agora, você foi cuidar da parte mais sensível da prefeitura, as finanças municipais. E o que você encontrou de fato lá, Pedro Paulo? Olha, Ricardo, primeiro, uma situação que jamais um outro prefeito, acredito que desde o Saturnino Braga, não enfrentou na cidade. Sim. Todos os prefeitos que entregaram a chave para o seu sucessor, no mínimo, deixaram recursos em caixa para pagar não só o salário... Os servidores do mês seguinte. Os servidores do mês... Não, do próprio mês de dezembro. Dezembro. Né? E 13º quitado. Isso não aconteceu com Marcelo Alencar, nem com César Maia, nem com o Conde, nem com o Eduardo. Pela primeira vez, nós recebemos uma prefeitura sem o 13º completamente quitado e o salário de dezembro foi pago com recursos que o carioca pagou seus impostos e taxas a partir do ano de 2021. Ou seja, o caixa entrou do dia 1 ao dia 5 para pagar o salário de dezembro. Ou seja, não tinha recurso, mas ia entrar recurso e até o dia 5 exatamente, entrou. O que não deveria ser feito. Então, sem duas folhas a mais, ou seja, você recebeu um orçamento com 15 folhas, sim, não 13, e mais um volume enorme de fornecedores com débitos que montam quase 3 bilhões de reais, ou seja, o débito 3 com bilhões... os fornecedores chega a quanto, Pedro Paulo? Se a gente olhar tudo isso que não foi pago, incluindo as folhas, contabilizado, 5 bilhões de reais. 5 bilhões. Folha e fornecedores. Isso. Mas só que você tem isso contabilizado. Sim. Você tem ainda uma série de dívidas não contabilizadas, que não são contabilizadas. Que, não, tem uma dívida aqui, uma Light que foi renegociar 30 milhões que não está em lugar nenhum. Aí você vai somando essas despesas. Isso chega a quanto? Mais? Chega a quase 8 bilhões de reais. Aí você tem 5 bilhões contabilizados, esses que não apareciam, que estão sem estar contabilizados, e você tem que desarmar uma bomba do orçamento do ano seguinte. O orçamento é 31 bilhões, mas pelo que você está me dizendo, tem um déficit aí de 10 bilhões, é isso? Quase 8 bilhões? Não, esses 10 bilhões, que se um contabilizar, tem 3 ali que está flutuando, né? E você tem que desarmar a bomba do orçamento desse ano. Vou te dar um exemplo claro. Os caminhões que estão rodando da Conlume na cidade, 2/3 dele estão com contratos que não têm cobertura financeira e orçamentária em 2021. São caminhões locados. Os caminhões que são locados. Sim. O aterro sanitário, onde nós despejamos 9 mil toneladas de lixo todo dia, Walter, o contrato não tem cobertura no orçamento e o orçamento está sem cobertura financeira. Então, você tem que desarmar essa bomba. Você tem que chamar o fornecedor e falar, não dá, tem que ajustar isso. Então, você tem mais um valor de quase 1,5 bilhão de contratos que estão acima do orçamento e um orçamento que nunca se realiza. Daí o déficit que foi sendo acumulado. Sim. A receita não batia o que foi orçado e a despesa não era ajustada. Esse orçamento desse ano de 31 bilhões, ele é execuível, ou seja, a expectativa real de receita é essa? Olha, a expectativa de receita de 31 bilhões, nós estamos aqui trabalhando muito para que pela primeira vez em 4 anos, nos 4 anos da administração do Crivella, toda vez furou
a receita que foi prevista. Pois é, essa é a pergunta, porque se Exatamente. faz uma previsão orçamentária e não bate nunca. Não bate e não reduz a despesa. E aí o que gera? Gera déficit. Então o que nós estamos fazendo? Por exemplo, IPTU. Primeira cota do IPTU, a cota antecipada, a cota única, todo esse trabalho que foi feito em janeiro e fevereiro, nós cumprimos e ainda aumentamos um pouquinho a receita em relação ao que estava previsto na lei orçamentária. Se a gente seguir assim até o final do ano, tá ok. Houve uma resposta positiva do Carioca em relação ao IPTU? Muito positiva. Porque, enfim, o início de um novo governo, quer dizer, com mais credibilidade por conta de todos, o governo se iniciando com toda cacife de ter sido recém-eleito. Quer dizer, isso tudo fez com que houvesse uma resposta positiva no pagamento da primeira cota do IPTU? Exato. Acima da As expectativa de mensagens para o Carioca, a facilitação do acesso à internet, a desburocratização do carnê, não veio mais aquele carnê pesadão e tal, isso facilitou. O desconto também é expressivo, porque você imaginar 7%, com uma Selic de 2%, uma poupança de 1,4% ao ano, 7% é um desconto bacana. Então, esses movimentos geraram um pequeno aumento, ainda não expressivo, mas um aumento em relação ao que estava previsto, o que já é muito importante para a administração. Então, todo esse trabalho está sendo feito, não só de fazer as receitas estarem em linha com o que foi o orçamento, mas também aumentar ela para poder cobrir o passado. Volta. Agora, a economia brasileira encolheu 4% a 5% no ano passado. E esse ano vai encolher de novo. Como é que você vai administrar uma cidade com um déficit desse e a economia parada? O desafio fica muito maior. Qual é a solução? Não tem dúvida, Walter. A sua pergunta é muito importante. Fazer ajuste fiscal, por exemplo, em um momento em que a economia está depreciada, é bastante difícil. Imagina, por exemplo, rever um incentivo fiscal para determinado setor econômico. Então, isso está sendo pensado e feito com todo o cuidado, mas é preciso fazer ajuste. Você está falando que a reforma tributária não... Nós vamos fazer uma reforma tributária, uma simplificação tributária, nós vamos criar uma série de incentivos para as empresas voltarem para o Rio de Janeiro, estimular a economia da cidade. Por exemplo, há um pacote enorme que o prefeito Eduardo Paes está enviando à Câmara na semana que vem para revitalizar o centro, dar incentivos para que a construção civil possa fazer está construção. Vazio, está as moscas. O centro está Você vazio. passa na Avenida Rio Branco às 3 da tarde, que outrora fervilhava de pessoas ali perto da 7 de setembro, atravessando. Hoje parece que é um domingo, não tem ninguém mais. É um abandono completo. Na Rua México não tem carro. Existem ruas que têm mais de 15 restaurantes fechados, de modo definitivo, acabaram. Não, é verdade. O centro ele precisa de um forte incentivo. Nós fechamos um pacote grande, um projeto de revitalização do centro, tocado pelo secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, que prevê a moradia no centro. Isso que eu ia dizer. Eu acho que vamos entrar com incentivo de criar PTU, moradia no centro. incentivo de PTU e ISS por tempo determinado, fortes incentivos para habitação, para levar gente para o centro da cidade, e nós acreditamos que levando gente com incentivo, nós vamos ter ali toda a economia do centro da cidade retomando, e os negócios também, os escritórios voltando para a cidade. Você tem condição de dar incentivo? Porque você está tão constrangido aí nessa área de receita. Incentivos a partir dos novos negócios. Nós não daremos incentivos para os negócios que já estão estabelecidos. É o que vier de novo. Mas o que é importante, Walter, às vezes um incentivo determinado, ele gera... No conjunto, ele pode gerar uma perda de receita momentânea, mas se ele está gerando emprego, se ele está gerando ocupação de um determinado território da cidade tão importante quanto o centro, o efeito que encadeia esse incentivo é positivo para a cidade. Pedro Paulo, esse pacote de emergência fiscal que o prefeito Eduardo Paes está mandando para a Câmara consiste exatamente de quê? Nós estamos criando um novo regime fiscal para a cidade. Sim. Ricardo, uma coisa importante... A gente está estabelecendo marcos de qual é a responsabilidade fiscal que a cidade vai ter. Por exemplo, nós precisamos recuperar o rating da cidade. Nós perdemos o rating a partir de 2017. O que significa na prática? A prefeitura não pode pegar nenhum financiamento para investimento em transporte, investimento em moradia. Não está mais creditada a pegar... Não está acreditada. Então, nós estamos criando um regime fiscal que ele é ancorado nessa capacidade que a gente chama de pagamento, nesse rate. Aí tem uma série de critérios que nós vamos estabelecer para avaliar se nós estamos numa situação, por exemplo, nota A, nota B, nota C, nota D. Né? E esses critérios eles vão balizar
iniciativas que a prefeitura vai ter. Por exemplo, hoje a prefeitura está numa situação C, que a gente diria, né? E não pode captar empréstimo. Então, vão ter uma série de medidas em lei, que algumas delas nós já estamos fazendo, mas uma série de medidas em lei para que a gente possa sair de uma situação C para B e abrir toda uma nova oportunidade para se captar financiamento. Então, e essas medidas, elas são medidas que vão perpassar a administração Eduardo Paes. São medidas que vão estar em uma lei complementar municipal que, independente do prefeito que vier, para que a gente nunca mais tenha um novo Crivella destruindo as finanças da cidade. Em resumo, esse é o objetivo desse pacote de emergência fiscal que vocês estão enviando à Câmara Municipal. Exatamente. Se a cidade melhorar a sua condição, você dispara ali, é como se você tivesse um conjunto de quase 40 medidas que, determinada a sua situação fiscal, você aciona essas medidas ou desaciona essas medidas. Um gatilho. É um gatilho que ele aciona e desaciona dependendo da sua situação fiscal. Então, se pegar um prefeito que deteriorar as finanças, em lei ele será obrigado a ativar medidas para que se corrija essa situação. Por isso que eu digo que ela é uma lei que perpassa uma administração. Deputado, é um novo regime fiscal para a cidade. Mais rigoroso que... E será um regime fiscal inédito no Brasil, Ricardo. Nenhuma outra cidade vai ter um regime tão rigoroso do ponto de vista fiscal a ser cumprido. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa lei, uma vez aprovada na Câmara, ela vai significar a credibilidade da cidade em relação a investidores, em relação ao governo federal. Eu queria pegar um pouco do que o Diogo falou na pergunta anterior, na intervenção dele anterior, que é a situação da crise, a dificuldade de você recuperar uma cidade numa situação de crise nacional, com a economia retraída, a perspectiva de novamente não termos uma redução do PIB esse ano, para falar na situação do Rio, porque a situação do Rio é pior ainda. Nós tivemos no ano passado a perda de 127 mil empregos no estado do Rio de Janeiro, enquanto houve um certo equilíbrio nacional, São Paulo, houve até um pequeno crescimento. Ou seja, se a crise ela existe no Brasil, no Rio ela é aguda. E esses empregos que foram perdidos, em sua esmagadora maioria, foram na capital. Ou seja, parece que o epicentro da crise, mais do que a crise nacional, mais do que a crise do Estado, está na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, recuperar o Rio de Janeiro é uma tarefa hercúlea. Ricardo, na minha vida acadêmica, eu também estudei muito a questão do Rio de Janeiro, no mestrado que eu fiz e tal. Na história do Rio de Janeiro, a gente sempre teve uma situação de que, quando o Rio ia bem, o Brasil ia bem também. Quando o Brasil ia mal, o Rio, em muitos períodos da história, é muito pior do que o Brasil. A gente passou um ciclo agora em que o Rio estava se superando. Pela primeira vez, o Rio estava melhor do que o Brasil. Só que a pandemia e esses últimos anos dessa administração, e também pela situação do Estado, o Rio voltou a ser uma cidade em que, quando o Brasil vai mal, a gente vai pior. Os dados de emprego estão mostrando isso. A cidade do Rio de Janeiro puxa o emprego para baixo do Rio de Janeiro, da região sudeste. Quem mais destruiu empregos antes e durante a pandemia foi a cidade do Rio de Janeiro. Onde a informalidade ela disparou foi no Rio de Janeiro. Os dados de pobreza agora, a Fundação Getúlio Vargas, o economista Marcelo Neri, acabou de fazer um estudo profundo no estado do Rio de Janeiro. O disparo que teve na pobreza antes e durante a pandemia. Hoje nós temos cerca de quase 12% da população que está abaixo da linha de pobreza de R$ 249 por pessoa, por família. Então, assim, isso disparou, não era assim, e no Brasil a situação também é grave com o fim do auxílio emergencial. E como, Walter, a questão das finanças são importantes, porque sem as contas arrumadas não tem política fiscal. A gente tem metade das capitais no Brasil, Ricardo, que já fazem algum tipo de auxílio emergencial independente do governo federal. Por exemplo, São Paulo, Bruno Covas, aprovou na Câmara um auxílio emergencial para as pessoas, R$ 300, e agora está renovando esse auxílio emergencial. Por quê? Porque fizeram o dever de casa e tem recursos. O governo do Estado está aprovando na Aleste, na verdade, uma iniciativa do presidente André Siciliano, uma proposta de auxílio emergencial para o Estado, obviamente, para complementar uma suposta vinda também do auxílio emergencial federal. Mas já está sendo aprovado pela Leste. Se o município também tivesse essa capacidade, teríamos 2 programas aqui na capital
porque, enfim, o do Estado também, obviamente, Você que imagina, abrange a claro, cidade do Rio de você Janeiro. imagina Queria a saber uma cidade coisa em de volta. você. Você imagina a cidade com 17 mil pessoas, que é a estimativa, que estão em situação de rua. A pobreza disparando, Tem que desemprego. recolher, tem que recolher. a Como situação. seria importante você poder botar um auxílio emergencial agora, só que a cidade não tem recurso, não está pagando 13º dos servidores, como é que nós vamos ter? Vamos falar sobre isso daqui a Nós pouco. vamos poder pagar isso. Walter, eu vou ter que fazer o intervalo, mas faz a pergunta para o secretário Eu Pedro queria Paulo. saber como e é que voltamos você já vai já. recuperar a receita, porque uma coisa que aconteceu nesse governo do Crivella, todo mundo parou de pagar imposto. Imposto virou uma coisa assim. Pela falta talvez de tudo- credibilidade do próprio ficou governo, né, muita Walter? gente informal. O Rio de Janeiro tem 1 milhão de pessoas MEI. Né? Uma loucura. E pagar imposto ficou uma loucura. Como é que você vai fazer voltar? Estive no México agora e vi que todo mundo dá nota lá. Não tem esse negócio. E aqui ninguém dá nota. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o secretário municipal de Fazenda do Rio, Pedro Paulo, responde daqui a pouco a pergunta deixada pelo jornalista Walter Diogo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui hoje o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, contando com a participação do jornalista Walter Diogo, que deixou uma pergunta. Walter, por favor, refaça a pergunta ao secretário. Não é casca de banana, não. Não imagina. Eu quero saber como é que você vai levantar a receita desses municípios. Do Porque município. aqui ninguém está habituado a pagar imposto. O Crivella deixou todo mundo sem formal, as ruas eram invadidas por camelôs, o comércio não queria saber de pagar porque ninguém ia competir com camelôs. Eram milhares de camelôs. Enfim, como é que você vai fazer para recuperar isso? Eu estive no México agora, recentemente, e vi que todo mundo lá dá nota. Se você não pedir, o cara vem correndo atrás. E aqui, ninguém dá nota. É uma informalidade total. A formalidade é total. Walter, simples a pergunta. Receita tributária. Nós estamos encaminhando, além do projeto de emergência fiscal, Ricardo, uma nova reforma tributária e que ela prevê uma série de mecanismos para que a gente possa recuperar esses passivos tributários. Por exemplo, a transação tributária, que é poder Procuradoria e Fazenda fazer negociações caso a caso, pegar esse histórico não pago de IPTU e ISS, poder renegociar e trazer esses recursos de Qual volta. é a dívida ativa da prefeitura? Quer dizer, o montante dessa dívida? A gente arrecada de dívida ativa cerca de 400 milhões de reais por ano. O estoque está mais do que 30 bilhões de 30 reais. bilhões. 30 Mas é bilhões de reais. recuperável ou é um estoque Parte que está ali? desse- que- não, parte desse sem estoque- chance nenhuma de recuperação. Parte desse estoque é o que a gente chama de estoque podre, Podre, difícil né? de 30 bilhões. um pouco mais do que 30 Quer dizer, bilhões. há como se tirar daí alguma coisa? Quer Há dizer, como, fazer um por exemplo, trabalho nós estamos trabalhando- ordenado, objetivo, para recuperar alguma A coisa gente desse tem estoque? a gente está trabalhando com a Procuradoria, que tem tido bons resultados na arrecadação. Nós vamos trazer esse instrumento legal que é a transação tributária, que vai permitir agilizar e trazer mais recursos. Nós estamos olhando, conversando com o Banco do Brasil para entregar uma parte dessa massa de dívida ativa para recuperar. Essa securitização, há como se Não fazer? é bem uma securitização. A gente pode fazer securitização. Existe uma empresa de securitização, mas a gente está trabalhando em parceria. O Banco do Brasil tem uma subsidiária que faz esse tipo de recuperação sem transferir Sim. esses créditos. Sim, sim. Então, tem um outro mecanismo importante, Walter, que é o seguinte: algumas cidades do entorno da capital criaram paraísos fiscais, né, para pagar menos imposto ISS. e tirar. Exatamente. Nós vamos chamar um programa de volta para casa, dar um incentivo para que essas empresas que se instalaram ali com imposto a 1% possam pagar a diferença, reduzindo juros e multas, mas que regularizem durante um período de tempo Sim. essa situação fiscal no Rio de Janeiro. Então, esse conjunto de medidas para melhorar a receita tributária. Mas tem um conjunto de outras receitas que nós temos que trabalhar. Por exemplo, chamei o banco que tem a folha de pagamento da prefeitura para renegociar. Qual é o banco? O Santander. Santander. A gente tem, por exemplo, estamos discutindo, por exemplo, a questão da outorga da SEDAI junto ao governo do Estado
para que isso haja repasse para a cidade Esse do Rio de repasse Janeiro. previsto da outorga da SEDAI é muito baixo. Na verdade, a SEDAI entra com 77% da receita, o município entra com Muito 77% da receita e o município recebe 17%, Essa foi 16% essa- do valor de outorga, é isso? Exatamente. Isso foi uma negociação muito mal feita pela a última administração. Mas está avançando. nós eu temos estive aqui conversado- com o governador Cláudio Castro, Isso. ele participou aqui do programa, concedeu uma entrevista, ele disse que estava conversando, que havia perspectiva de uma solução consensual, mas não foi muito claro até que ponto essa solução já está, de alguma maneira, encaminhada. Que solução é essa? A solução está bem encaminhada. Eu não posso aqui revelar os... Revela, os Pedro. Nós estamos no final dessa negociação. né? Então, o governador Cláudio Castro tem sido bastante receptivo aos pleitos da cidade. Como você mesmo falou, Ricardo, não faz sentido uma cidade que contribui com quase 77% da receita da SEDAI, com todo esse histórico de passivo ambiental que a gente tem, ela não ser reconhecida, né, nesse processo de abertura de capital. Mas Então, a negociação vai se dar na parte variável da outorga ou na parte fixa? provavelmente na parte variável, porque na fixa já tem uma série de compromissos, né? Sim, Um sim. empréstimo que foi feito com o BNP, tem a BNP parcela dos Paribas, municípios, tem a parcela dos municípios, tem aquela inclusive parcela da que é capital. dividida para todos os Isso. municípios de forma igualitária e tal. Então a gente espera que Há uma esse processo perspectiva tenha de se ter um ágio. um ágio, E isso, dentro isso. desse ágio, então, haveria uma participação maior do município do Rio. Então a SEDAI é uma parte dessas receitas. Tem outras discussões também, Walter, que envolvem, por exemplo, operações de crédito com o governo federal, para que a gente possa reforçar o caixa-receita. Mas qual é a para sua que a gente expectativa possa... de recurso disso aí? 1 bilhão, 1 bilhão e meio? Olha, A sua esperança? não, mas a expectativa é que a gente não só cumpra aquilo que foi previsto no orçamento, que já é um desafio, como a gente possa ter aí perto de 1 bilhão e meio a 2 bilhões a mais esse ano, porque sem isso a dificuldade vai ser enorme, por exemplo, para quitar 13º dos servidores, precatórios. O governo Crivella não pagou os precatórios de 2020. Sabe quanto significa isso para a cidade, Ricardo? 360 milhões de reais. Só de precatórios. A prefeitura pagava 20 milhões de precatórios na nossa época, hoje 10 vezes mais. Então, assim, é importante que a gente faça esse esforço enorme. Tem que enxugar a despesa, mas tem que fazer um esforço também de receita para que a gente possa... Se entrar 1 bilhão e meio aí, você respira. A gente respira, óbvio que sim. 1 bilhão e meio é 1 bilhão e meio, né, Walter? Pedro Paulo, Eu estou aqui como? tentando descobrir o seu sonho. 1 bilhão e meio é uma folha de pagamento da prefeitura, um mês. 1 bilhão e meio? 1 bilhão e 400. É o seu sonho. A folha da prefeitura. É uma folha muito significativa. A gente tem 200 mil servidores públicos. Então é algo bastante... Pedro que Paulo, pesa muito no orçamento da A minha cidade. pergunta é o seguinte, ela vai acabar tendo uma componente, uma política, mas ela é importante. Há como se recuperar, há como se reequilibrar as finanças do município do Rio de Janeiro, que tem um orçamento expressivo, 31 bilhões, tem vários estados que não têm esse orçamento. É o 6º ou 7º orçamento É o da 6º ou federação. 7º Comparando orçamento estado e município. da federação. Da federação. Então, você vê a importância do orçamento. Bom, mas há como se equilibrar a situação econômico-financeira do município sem a ajuda do governo federal? Olha, Ricardo, dada a situação que a cidade está hoje, é bem difícil. Nós nos valeremos de mecanismos que foram aprovados em Brasília, por exemplo, a Lei Complementar 178, que é da minha autoria, Sim. ela prevê a possibilidade de uma operação de crédito extraordinária para estados que estão em situação, aquela Capag-C que eu falei, Sim. né, e que não pode ter empréstimos com aval da União. Porque hoje em dia, município ou estado que não tem um aval da União ali, a caneta da Sim, União mas ela dizendo prevê para os estados, né? Não ela tem prevê para previsão estado, os municípios. não, para os municípios também. Municípios também? Para os municípios também. Vinculado ao ajuste que tem que ser feito. Por isso a lei de emergência fiscal, por sim. isso a reforma tributária, por isso que essas leis são importantes para que a gente possa gerar credibilidade, Sim. cumprir os compromissos da Lei Complementar 178 e aí ter pelo menos uns 700 milhões de reais que a gente Pedro pode Paulo, ter de mas operações do ponto de crédito. vista político, quer dizer, é óbvio que a gente sabe também que ao lado dessas negociações técnicas de avanço, para poder auferir recursos e dividendos num processo mais técnico, por conta das mudanças da lei de recuperação fiscal, existe um caminho. Mas existe outro também, que é da negociação política direta com o governo federal, da boa relação. Quer dizer, os canais estão desimpedidos, a relação está azeitada e há perspectiva também de se conseguir, junto ao presidente Bolsonaro, recursos
para o reequilíbrio financeiro do Estado, ou no plano político a coisa ainda não está muito bem resolvida? Ricardo, os canais estão desimpedidos. Um dos primeiros encontros que o prefeito Eduardo Paes teve em Brasília foi com o presidente Bolsonaro. Aliás, o primeiro encontro foi com o presidente Bolsonaro. E a porta foi aberta para que a cidade, o presidente Bolsonaro é do estado do Rio de Janeiro, eleito pelo estado do Rio de Janeiro como deputado tantas vezes. Então, o canal está aberto. Nós temos procurado os ministérios. Provavelmente, na próxima semana, o prefeito estará novamente em Brasília com o presidente Bolsonaro, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Tratar de quê? Tratar de temas, tratar de recursos para a cidade do Rio de Janeiro. Tem uma pauta definida já, alguma coisa Temos objetiva? pauta na área de contenção de encostas, pautas como a Transbrasil, que são obras que têm o financiamento da União, que nós temos o interesse de retomar essas obras imediatamente. Tem um conjunto de medidas no Tesouro Nacional, por exemplo, essa operação de crédito que eu coloquei, fruto da Lei Complementar 178, ou seja, tem um conjunto de pautas importantes em Brasília, por isso, e aí, mais uma vez respondendo a tua pergunta, é muito importante para a cidade uma boa relação com o governo federal e com o Estado. Secretário, deixa eu lhe perguntar uma coisa, você está muito bonzinho, né? Tudo dele é bonzinho. Um cara que tem a caneta da Fazenda tem que ter, às vezes, um papel, assim, uma pessoa mais ou menos, não tão boa. Então, eu lhe pergunto o seguinte, como é que vai cortar? Tem que cortar a despesa. O problema do Crivella é o descontrole com o gasto de pessoal. Você vai ter que cortar pessoal. Vai ter que fazer. E a hora de fazer o corte é agora, É começo agora. do governo, né? O custo dessa Câmara de Vereadores é altíssimo, é a Câmara mais cara do Brasil. 780 milhões esse ano. Né? Ela com 500 milhões viveria muito Mas bem. isso tá previsto em lei. Na verdade, a Câmara, não sei se ele vai poder, mas você porque pode negociar, é uma pode previsão, negociar. é uma previsão legal. Ele O não tem governo como do chegar Estado recebeu 400 milhões de volta da LERJ. Mas recebeu por uma De presente, atitude de amizade. discricionária do presidente da LERJ. Não Pois fosse obrigado a mas isso. pode ser amigo. Walter, O Tribunal de Contas, 265 milhões, é um Tribunal de Contas. Qualquer empresa dessa faria isso por 50 milhões. Mas, enfim, o problema é que você vai ter que fazer, diminuir. Tem muita empresa. O que é que você tem para vender de empresa do município? Tem um monte que tem despesa para caramba. Walter, mais uma vez uma boa provocação sua. Para você ter uma ideia quanto à despesa, nós não perdemos um dia. No Diário Oficial do dia 1º, nós tivemos 74 decretos do prefeito, 44 foram preparados por mim e pela minha equipe, inclusive de redução de despesas de pessoal. Por exemplo, 20% dos cargos em comissão, 50% dos encargos especiais. Nós estamos controlando uma série de gratificações que eram dadas, que não estavam previstas em lei, mas que são importantes, a gente, sem retirar direito do servidor, mas enxugar a despesa é fundamental. Extinção de empresas. Por exemplo, nós estamos estudando a extinção da Fundação Rio Zoo, porque o zoológico já está concessionado. Tem um conjunto de outras empresas ali, Rio Eventos, que não há necessidade, porque secretarias já cumprem esse papel. Isso vai também enxugar a despesa. Mas você tem razão, uma boa relação com os poderes é fundamental. A gente tem, por exemplo, com o Tribunal de Contas e com a Câmara, uma discussão, por exemplo, dos superávites, que tem todo ano a Câmara, para que esses recursos possam ser repassados. Ela se esforça para gastar os 700 milhões. Tivemos o presidente lá, o repasse você falou bem, o repasse ele é previsto em Constituição. Poder Legislativo, não tem como... Poder Legislativo e Tribunal de Contas, eles têm que ser 4% dos recursos das receitas tem que ser para esse poder. A gente tem uma questão que funciona especialmente aqui na cidade e em outras cidades também acontece, que o Tribunal de Contas não está nessa conta dos 4%. Isso é uma coisa que nós estamos abertos e estamos discutindo também para que esses 4% incluam Tribunal de Contas e Câmara Municipal. Os 4% só inclui a Câmara Municipal? Na cidade do Rio, hoje, só a Câmara Municipal. E o tribunal fica de fora? Esses 260 milhões que o Walter falou, eles não estão dentro desses 4%. Outras cidades, outros estados, isso não acontece. Poderia ficar tudo junto. E é algo que a gente tem que discutir e a gente não pode se negar a discutir isso. É claro que isso vai envolver negociação política, um bom diálogo entre os poderes, mas é uma situação particular aqui no estado, na cidade do Rio de Janeiro. A empresa de Janeiro. limpeza urbana também custa muito caro, né? Mais de 2 bilhões de reais. Para ser preciso, 2 bilhões e 60 milhões de reais. Mas nós abrimos o orçamento já estabelecendo
um corte... 2 bilhões? 2 bilhões de reais. 700. E nós estabelecemos um corte para 1 bilhão e 800. Mas é difícil. 1 bilhão e 800? Mas não é simples, Walter. Sabe por quê? Lembra que eu falei dos caminhões no primeiro bloco que estão rodando? Sim. Sem os contratos estarem cobertos no orçamento? Não é simples você desligar um caminhão e não fazer mais o recolhimento de lixo na cidade. Isso também significa negociação, chamar fornecedor, impor cortes que são necessários e dizer o seguinte, olha, se não ajustar, não vai ter dinheiro para pagar. Então a gente precisa ter essa conversa franca, direta e rápida para que o orçamento caiba eu vou ter que fazer mais um intervalo e voltamos já já com o secretário municipal de Fazenda do município do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Voltamos em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário municipal de Fazenda do Rio, Pedro Paulo, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Pedro Paulo, qual é a situação real? Você falou, passando no bloco anterior, de vários setores e tal, mas um dos setores mais críticos da administração pública do município do Rio de Janeiro durante a gestão anterior e também por conta do momento que nós estamos passando, é o setor de saúde. Havia atrasos no pagamento de servidores de saúde, enfim. E essa questão, todos os servidores são essenciais. Mas nesse momento que a população tanto precisa de serviço público de saúde, por conta da pandemia, quer dizer, que tipo de cuidado a prefeitura está tendo para garantir uma relativa tranquilidade a esses servidores que são mais do que necessários, são essenciais nesse momento de pandemia? Sem dúvida. Primeiro, botar a casa em ordem, né, Ricardo? A gente tem... A prefeitura, no passado, ela ficou discutindo qual o modelo de saúde. Pois é, adequado. Se usava OS, se não usava, se passava tudo para a fundação. A Rio Saúde. A Rio Saúde, para a Rio Saúde, ou através de OS. Enfim, qual é o modelo que vocês vão adotar? Qual é o modelo mais adequado do ponto de vista econômico? Fazer através da Rio Saúde? Fazer através de OS novamente? Qual é o caminho que vocês devem adotar, até visando a eficiência e também, obviamente, a economicidade da operação? Qual o modelo que nós defendemos, Ricardo? OS na atenção primária. Não tem nenhum problema em funcionar com OS. Tem que apertar os controles para que empresas queiram se disfarçar de OS para obter lucro naquilo que não é para ter lucro. Sim. E controlar bem. Mas elas funcionam bem nas clínicas da família, nas UPAs. O problema é quando você quer colocar OS em hospitais de grande porte. Aí você começa a ter problema. Por quê? Porque, por exemplo, atrasou o mês de pagamento, teve algum problema. As organizações sociais, em geral, não têm fôlego para cuidar de uma estrutura tão complexa como um hospital geral. Aí é o espaço para que você possa ter uma mescla entre uma empresa como a Rio Saúde ou a administração direta, servidores estatutários, com, por exemplo, uma hotelaria privada. Nós estamos agora estudando o modelo de concessões e PPPs para que o hospital, por exemplo, para que o Albert Schweitzer, em Realengo, possa ter toda a parte de medicamentos, de manutenção do prédio, possa ser pelo privado, através de uma concessão, mas o médico ser estatutário. Então, esses modelos funcionam com esses hospitais gerais. Então, OS na atenção primária e Rio Saúde. A Rio Saúde vai ser, quer dizer... a Rio Saúde vai ser reduzida... A pergunta vai ser reduzida. Ela vai ser fortalecida ou vai ser reduzida? Ela vai ser reduzida as suas funções para centros de emergência, policlínicas e alguns hospitais. Ela sai da operação da atenção primária, que é um erro. Nós falamos de precatório no bloco anterior, Ricardo. Isso. A prefeitura daqui a 6 anos, Walter, vai pagar muito precatório de pessoal por conta da Rio Saúde e das contratações irregulares que aconteceram nos últimos 4 anos. Então, isso é algo que a gente precisa desarmar essa bomba, reorganizar o modelo, mas também... Explica melhor isso. Que tipo de contratação irregular? Contratação temporária de servidores da saúde. Não fez concurso público. Sim. E nem fez a contratação a partir de empresas de terceirizadas. Simplesmente contratou diretamente e aí o profissional vai para a justiça e, em geral, ganha
uma série de direitos que tem trabalhistas que não foram respeitados Mas ela pela não administração. funciona como uma empresa privada, embora com... Não, ela pode fazer contratações temporárias, mas essas contratações temporárias foram se perpetuando durante anos e anos. Quando você está numa OS, você contratou Sim. a terceirização, a responsabilidade A dos recursos prefeitura humanos é da vai OS. responder pelas OS, Vai- pelas não. contratações Não, irregulares. pelas OS, a prefeitura não responde. Quem responde é a organização social. Agora, a Rio Saúde, a prefeitura responde. Se essa contratação temporária foi irregular, estendida mais do que deveria, por exemplo. Perfeito. Olha, eu queria saber uma coisa de você. O Rio de Janeiro hospeda, é um privilégio do Rio, privilégio. O Rio de Janeiro hospeda Petrobras, Vale do Rio Doce, Ipiranga, tem uns 40 grupos grandes. Poucas cidades do Brasil têm esse privilégio. Poucas, muito poucas mesmo. O Rio de Janeiro tem pelo menos umas 80 grandes empresas do Brasil. E aí, como é que elas podem ajudar o Rio de Janeiro numa hora difícil? Em primeiro lugar, permanecendo no Rio de Janeiro. Né? Pois é, Não tem essa ou história, não, vou investindo. querer sair aqui do Rio de Janeiro, investir. Eu acredito que esse trabalho em parceria com a prefeitura é importante. Ajudar, por exemplo, em ações sociais que a prefeitura possa ter. Nós temos 17 mil pessoas em situação de rua, Walter. Então, acho que Pois é. essas grandes empresas ajudando Não com dá para fazer parcerias. turismo com essa quantidade de gente morando na rua. Exatamente. E mais do que a filantropia, né, o apoio, a responsabilidade social, é acreditando no Rio de Janeiro. Pedro Paulo, qual é a capacidade de investimento, afinal, da prefeitura nesse momento? Orçamento desse ano, praticamente 1,5%. Os últimos 4 anos da administração Muito Crivella, baixo, né? 2%. 8 anos da administração Eduardo Paes, a média foi 13%. Teve anos que nós chegamos a 18%. Não tinha nenhum ente no Brasil que investia tanto como a cidade do Rio de Janeiro. Por isso, todo esse trabalho de recuperação das finanças é fundamental para a gente retomar essa capacidade de investimento e a cidade sentir isso a Pedro olhos Paulo, vistos. Transporte, saúde, educação. Não, o governo anterior do Eduardo Paes teve uma alta capacidade de investimento, até por conta dos grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, Olimpíada, Copa do Mundo, coisa que a gente sabe. Muito bem, agora, como você falou, a capacidade é quase zero, é muito pequena a capacidade de investimento. Isso não vai criar um contraste, quer dizer, muito grande entre aquela gestão e essa, ou seja, será difícil reproduzir a gestão anterior de tanto êxito do Eduardo Paes agora? Nós temos um outro Brasil nesse momento. Nós estamos saindo de uma pandemia, Sim. é um Brasil que não cresce, né? Naquele momento o Brasil crescia muito, mas tem um elemento que é fundamental. Nós não crescemos e investimos naquele momento só por conta das Olimpíadas e dos grandes eventos, cara. Também tinha boa saúde fiscal. Sim. A cidade tinha capacidade própria para investir, a cidade podia captar empréstimo, hoje não pode. Por isso nós precisamos fazer esse trabalho de retomada para que rapidamente a prefeitura possa voltar a investir. O sistema de transporte precisa muito, BRT, de Está investimento. pauperado, está totalmente, Saúde, enfim, nós precisamos retomar o ensino integral na cidade do Rio de Janeiro, aquilo que o Brizola sonhou e fez na cidade, nós fizemos durante os 8 anos. Os equipamentos de saúde O prefeito precisam... Crivella cortou várias equipes de clínicas da família Diversas. durante o governo dele. Quer dizer, estão sendo retomadas, estão sendo reorganizadas. Nós tínhamos, Como é que está? Ricardo, 4,5 milhões de pessoas tinham o programa de saúde da família, isso baixou para cerca de 3 mil na última administração. Na última administração, a gente precisa retomar isso. Sim. E tem dinheiro do governo federal para poder ajudar esse trabalho de saúde da família. Então, esse é todo o trabalho que o secretário Daniel Sorange tem feito na área de saúde para recuperar, para dar uma boa saúde para a cidade. Perfeito. Olha, eu estou assim, preocupado porque tem que ter uma saída para a pandemia. A gente tem que pensar que isso não vai ficar sempre assim. Então, já tem de pensar para frente a cidade. Eu acho que esse ano, com a vacinação e tal, a gente cria um quadro novo. Mas aí, como é que fica o turismo? No Crivella, o turismo era lá na Barra, ia um cara lá que está preso, e cobrava QG da propina. propina. Ah. Era uma loucura. A Rio Tour virou um QG da propina. simplificou. Né? E aí, como é que vai ser a Rio Tour nesse seu... Qual é o papel do turismo? Realmente a cidade é poderosíssima nessa área. Sem dúvida. A cidade do Rio de Janeiro precisa voltar a atrair, e ela tem uma oportunidade, você falou do pós-pandemia, Walter,
Porque, por exemplo, com dólar a R$5, euro a quase 7, né? As pessoas que tinham condições de viajar para fora, hoje ficam em dificuldades. Então, o Rio será um destino privilegiado para o próprio brasileiro, né? As pessoas estão vindo muito para o Rio de Janeiro. Prioridade. Então, a gente precisa ser bastante agressivo e inovador na área do turismo. Mas, para isso, a gente precisa não só ir lá fazer a propaganda, o chamamento, dar as oportunidades para o turismo vir, mas a gente precisa organizar a cidade. Porque também se o turista chegar aqui e ver o centro do Rio bagunçado, ver a Zona Sul toda ela desorganizada, as áreas principais turísticas, ele vem uma vez, mas não volta. Né? E a questão do aeroporto também internacional, o Galeão, ele está, Tom Jobim, houve tempo em que ali você tinha conexões para todo mundo, houve tempo em que era um aeroporto fundamental, era um hub internacional. Hoje o aeroporto você não consegue mais viajar nem para Miami, a partir do Rio de Janeiro. Está abandonado, ou seja, é preciso que o Rio tinha toda a condição de centralizar essas conexões. Hoje, até dentro do Brasil, para você se deslocar para determinadas capitais, tem que se fazer uma conexão com São Paulo. É impossível sair diretamente do Rio. Quer dizer, a situação mudou completamente. Esse tema é decisivo para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Tivemos uma reunião, o prefeito Eduardo Paes, com o governador Cláudio Castro, com os executivos do Galeão. Nós estamos muito preocupados com essa situação do Galeão, principalmente porque o governo federal quer, numa nova rodada de concessões que inclua o Santos Dumont e ampliando o número de passageiros no Santos Dumont, que vai ser destrutivo para o Galeão. O Galeão tem a maior empresa do planeta gerindo, que é uma empresa de Singapura, que gera o aeroporto de Singapura, e que significa 30% da receita em Singapura. Então, nós precisamos organizar essa demanda entre Santos Dumont e o Galeão, porque senão o Galeão não fica de pé. Para você fazer um voo internacional, você precisa de pelo menos 4 voos nacionais para custear um voo internacional. Então, e a quantidade de benefícios que gera um aeroporto com voos internacionais, com transporte de carga também, a gente fala muito de transporte de passageiro, mas tem um transporte de carga. Então é fundamental que o Galeão tenha a visibilidade de ele estar lá, concessionado. A gente pode transformar, por exemplo, as outorgas que tem que pagar. Está totalmente esvaziado, né? Não tem voos isso é fundamental, essa articulação, governo do Estado, prefeitura com o governo federal, para que a gente possa organizar essa demanda entre o Santos Dumont. Colocar o Santos Dumont, por exemplo, a ponte aérea Rio-São Paulo, Rio-Brasília, e deixar que o Galeão seja esse hub internacional e também regional para a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o secretário de Fazenda do Rio, Pedro Paulo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Pedro Paulo, vamos falar um pouco de política. O principal líder do DEM Fluminense, ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenciona deixar o partido, parece que agora não vai sair agora, vai sair daqui a pouco, mas enfim, está em vias de deixar o DEM por conta do que aconteceu na eleição para a sua sucessão, na qual foi eleita o presidente atual da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele foi, de certa maneira, abandonado pelo presidente nacional da sigla, ACM Neto, que à última hora fez uma composição com o governo e não apoiou o candidato o Baleia Rossi, que era o candidato da preferência do Rodrigo Maia. Muito bem, com isso fortaleceram-se as especulações de que ele iria realmente sair. E parece que seria seguido do prefeito Eduardo Paes nessa sua caminhada em direção a uma nova sigla. Eu queria saber se é isso mesmo, se vocês estão de malas prontas para sair do DEM ou se ainda não fizeram as malas. Ricardo, eu vou falar, eu como deputado federal, eu acredito que o DEM errou no seu posicionamento. Sim. O DEM, o Democratas devia essa coerência de apoiar uma candidatura independente. Acredito que o esforço para, no mínimo, a composição do bloco seria
um posicionamento adequado do Democratas e em respeito ao posicionamento que o presidente Rodrigo Maia teve durante todo a sua história como presidente da Câmara. Acredito que a democracia brasileira, as instituições brasileiras devem ao Rodrigo Maia pelo seu posicionamento, pela sua postura como presidente da Câmara. A economia deve ao Rodrigo Maia, a reforma da Previdência, uma série de medidas que nós aprovamos durante a sua gestão. E acredito que o Democratas, em coerência com o seu posicionamento no parlamento, devia esse posicionamento que não teve. E o Rodrigo, eu reconheço o direito do Rodrigo ser crítico a isso. E o deputado Rodrigo Maia tem manifestado publicamente até o desejo de sair da Democratas. Nós temos conversado com o presidente Rodrigo Maia e vamos acompanhar quais são esses movimentos. Qual é a tendência nesse momento? É Olha, esperar um pouco mais? Eu acredito que o próprio deputado Rodrigo Maia vai aguardar um pouco, tem feito conversas, né? Eu acredito que ele se posiciona como alguém que vai buscar uma construção de um posicionamento de centro político, né? Mas vocês não podem acompanhá-lo, né? Na verdade, por exemplo, se você não pode trocar de partido, você é do DEM. O ACM Neto já disse o seguinte: olha, eu permito e libero o deputado Rodrigo Maia. Os outros não. Os outros eu vou pedir um mandato. O próprio Rodrigo Maia tem falado que vai buscar primeiro uma saída de partido dentro da Justiça Eleitoral. Primeiro pela Justiça Eleitoral. Então, não vai ser negociada, vai ser pela Justiça Eleitoral. Eu acredito que o deputado Rodrigo tem feito essas Mas conversas. ano que vem tem a janela partidária também. O importante está chegando aí, ano que vem tem a janela partidária. É importante dizer isso, cara. Nós somos muito gratos ao Rodrigo. O Rodrigo que nos recebeu no Democratas, quando Eduardo Paes, o prefeito, e eu, como deputado, voltamos ao Democratas. A gente tem uma aliança bastante, uma pergunta bastante sólida. Objetiva. Vocês, então, vão acompanhar o Rodrigo. Se o Rodrigo vier a sair, vocês saem também. Nós estamos conversando com o Rodrigo para que seja a decisão que fica, seja uma decisão conversada entre as partes. A gente tem aí... nós devemos isso ao Rodrigo, que nós façamos essa conversa, que a gente dialogue para que possa fazer, em caso de fazer um movimento juntos. Mas a gente tem conversado bastante com o Democrata, mas também conversado para que na política às vezes a gente precisa baixar a bola um pouquinho. Ter um pouco, calma, vamos ouvir um pouco mais e tal, fazer os movimentos, se forem feitos na hora adequada. Como é que o grupo Mas é importante dizer, eu não tenho nenhuma reclamação, eu fiz a crítica em relação ao Democratas do seu posicionamento na eleição da Câmara, sim, mas os Democratas é um partido que me recebeu de forma muito generosa, é um partido que eu me sinto muito bem em estar dentro do Democratas. Então, o Democratas, como analisa o 2022 no que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro em relação à sucessão estadual? Que tipo de projeto o Democratas tem para o Estado? Vai lançar alguém, vai apoiar o prefeito, o atual governador Cláudio Castro? Tem um outro projeto, vai lançar Rodrigo Maia, candidato ao governo, ou seja, o que o Democratas tem de perspectiva para 22 no Rio? Ricardo, o Democratas ele participa do governo Cláudio Castro, né? Mas é óbvio que esse movimento do Rodrigo, ele embola toda essa discussão. A gente tem que separar os momentos. Primeiro momento, rediscutir, vai se permanecer no Democratas, vai sair do Democratas ou não, para depois discutir como fazer esse movimento a partir da construção de uma candidatura ao governo do Estado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, colocando nomes assim um pouco na janela. O Rodrigo é um nome do Democrata para governador do próximo ano. Assim como você também. É um nome do coisa que pode sair. Claro, são pessoas, né, deputados com êxito e tal. E eu acho que está sendo antecipado essa confusão aí. Né? Não sei se o presidente lá do DEM já estava tentando ser o vice do Bolsonaro. Não sei qual era o jogo dele nessa... Você não acha que está sendo antecipado muito o cenário do ano que vem? Não, sem dúvida nenhuma. Queria eu aqui estar tratando do BRT, das finanças da cidade. e já com essa antecedência, a gente trabalhando sobre a possibilidade de mudança de partido ou não. Quisera eu que também não tivesse problema em relação aos democratas e nós seguíssemos com a vida... Esse é o ano de administração, na verdade. Exatamente, mas esses tempos a gente não comanda, né? Essas mudanças a gente não comanda. Então,
Eu acredito que é aguardar, vamos discutir. A política, às vezes, o tempo é fundamental. O travesseiro, né? Esperar os movimentos, eu acho que isso é o mais adequado nesse momento. Essa postura de proximidade com Rodrigo Maia e, ao mesmo tempo, considerando o fato de que Rodrigo Maia tem visivelmente diferenças com o presidente Bolsonaro, até que ponto contamina a relação do prefeito Eduardo Paes com o presidente Bolsonaro, já que Rodrigo Maia e Bolsonaro não se bicam. E, de certa maneira, vocês estão atrelados ao projeto do Rodrigo Maia, pelo menos politicamente no Rio de Janeiro. Ricardo, a gente tem que saber diferenciar qual a proximidade política, as relações institucionais, essas coisas não necessariamente se comunicam a todo momento. Por exemplo, o presidente Rodrigo Maia, por diversas vezes, recebeu o prefeito à época Crivella, mesmo sendo inimigo praticamente visceral do Eduardo Paes e meu como deputado. Então, assim, nós temos que reconhecer esses movimentos que são da política. Então, assim, nós temos o presidente Bolsonaro não apoiou a candidatura do prefeito Eduardo Paes. Isso não nos impede de estar ali frequentemente, junto com o presidente Bolsonaro, que é presidente do Brasil, né, e da cidade, do estado do Rio de Janeiro, de nós tratarmos da cidade do Rio de Janeiro 2022 e 2022. Nós vamos conversar, discutir e ver a melhor opção para o Brasil e para o Deputado estado. Pedro Paulo, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme prazer foi todo meu, recebê-lo cara. aqui Obrigado. no Jogo do Poder. Ele mais é uma muito vez. esperto, viu? Muito obrigado, Pedro Paulo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Walter Diogo, por ter Foi um prazer. comparecido. Obrigado, E Walter. obrigado a você que nos acompanhou de casa aqui pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Até lá.